Oi, gente! Hoje eu tô aqui para contar mais uma experiência que eu tive com relação à cocriação, criação intencional da realidade, tá? E eu venho desmistificando muitas coisas aqui, porque eu trago exemplos práticos que aconteceram com a minha vida, né? Não conhecia a lei da atração, não conhecia a técnica de manifestação, eu simplesmente fazia as coisas de uma determinada maneira e aquilo ali culminava com a conquista do que eu queria atingir, né? E eu, por muito tempo, quando eu comecei a estudar essas questões de criação intencional, leis universais, poder da mente, né? Algumas histórias não batiam com o que as pessoas falavam aí fora. E eu fui deixando isso pra trás, né? Fui deixando isso pra lá. Joguei a pergunta pro universo, né? De algumas coisas que eu não entendia. E aos poucos, todas as respostas foram chegando. E o que eu quero contar pra vocês hoje aqui aconteceu quando eu, no ano de 2008, quando eu manifestei o concurso que eu queria vivenciar, viver, né? Eu tava buscando isso há alguns anos. E naquele ano, no ano de 2008, eu já contei em vários vídeos aqui, muitos milagres aconteceram e coisas cronológicas, coisas que aconteceram certinho no tempo certo para que tudo fechasse, né? Para que tudo batesse, acontecesse milagres ainda maiores na minha vida. E eu lembro, gente, que quando, nesse ano de 2008, né, eu já falei isso várias vezes, mas foi o ano que eu dei um salto quântico gigantesco na minha vida. Eu comecei a estudar essas questões de poder da mente, né, o livro que eu li, o primeiro livro foi do Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente, que me abriu muito a cabeça para esse tipo de atitude, né, mental, que você realmente pode sim criar intencionalmente o que você quer. Então, eu, devagarzinho ali, eu fui começando a fazer algumas coisas, né, na direção do que eu queria. E realmente eu entrei ali no fluxo da vida, tudo que eu estava plantando há muitos anos. Naquele ano de 2008 resolveu tudo vir de uma vez só na minha vida, né? E eu lembro, gente, que nesse ano eu vivia muitos altos e baixos. Né? Eu vivia momentos legais, momentos de acreditar, momentos felizes, momentos de visualizar, mas também vivia momentos tristes, momentos de depressão, momentos de perder a fé. E um desses momentos, eu acho que eu nunca contei isso abertamente, né? Eu só conto isso lá no programa. Foi quando eu recebi isso aqui, ó. Muita gente nem vai saber o que é isso aqui. Ó. Quando eu recebi esse telegrama, tá? E nesse dia, foi no dia 26 de dezembro de 2008, eu lembro exatamente a data. Era um dia, nessa época eu trabalhava na multinacional, que eu trabalhei por muitos anos, 10 anos, né? E eu estava completamente frustrada, completamente desmotivada. Eu estava nesse dia completamente desanimada com a minha vida, sem esperanças, tá? Tanto que no dia 26 de dezembro seria um dia que eu deveria ir para o trabalho, um dia útil, e eu não fui trabalhar porque eu estava tão deprimida, tão desanimada, tão frustrada com a minha vida, gente, que eu fiquei em casa, eu faltei ao trabalho e eu só conseguia ficar deitada chorando, pensando no quão ruim estava a minha vida, né? E olha só, para vocês verem, para vocês entenderem a coisa, né? Nesse dia, eu inventei uma história que eu tava passando mal, não sei, eu sei que eu não fui trabalhar, eu fiquei em casa. E nessa época eu morava numa kitnet bem pequena, não tinha nem cozinha. E eu tava vivendo há 10 anos trabalhando nessa empresa, não tinha nenhuma perspectiva de melhora, nenhuma perspectiva de crescimento, nada, melhora salarial, nada. Eu vivia sempre no vermelho, mal conseguia as coisas para sobreviver, né? Conseguia ali sobreviver só, não conseguia ter nada além disso. E eu lembro que eu já estava próximo dos 30 anos, eu ficava nesse dia especialmente, né, depois do Natal. Natal para mim é uma data muito significativa, eu gosto muito, acho uma data muito especial, que renova a nossa fé, me traz uma emoção, uma vibração muito boa. Mas no dia seguinte eu tava muito deprimida, eu tava questionando toda a minha vida, sabe? Eu comecei a questionar Deus. Naquele dia lá em casa, na minha cama, eu comecei a questionar tudo que me ensinaram durante a vida, porque me disseram que se eu fosse uma boa aluna, que se eu me dedicasse nos estudos, no trabalho, eu ia me dar bem no futuro, na vida profissional. E não era aquilo que eu estava vendo. Eu sempre fui uma boa aluna, eu sempre fui uma das melhores alunas da minha turma, sempre me dediquei no trabalho, assim, né? Sempre fui uma funcionária tentando fazer ali o padrão, ali o melhor, né? Nunca deixar furo. E o que eu estava recebendo da vida era o contrário. Era falta de progressão, era falta de prosperidade, era escassez, era não conseguir evoluir, não conseguir crescer. E a idade estava chegando e nada, não tinha nenhuma perspectiva de melhora. Eu fazia concursos e nada acontecia, né? Eu já estava numa multinacional, tá? Então esse eu podia dar um cheque.
mas eu ainda não tinha passado no concurso, apesar de muitos que eu havia feito durante esse tempo, e nada mudava na minha vida. Eu tinha acabado de fazer a graduação, naquele ano eu tinha colado grau no início do ano, né, já estava com meu diploma, e nada estava mudando, não tinha perspectiva de melhora nenhuma, fazia as coisas e parecia que nada vinha pra mim, sabe? Então nesse dia eu tava muito mal, gente. Eu tava realmente questionando Deus. Eu tava realmente questionando a minha vida, tentando entender se realmente se tudo aquilo que me ensinaram era verdade ou não, sabe? Eu tava muito mal nesse dia, deitada na minha cama embaixo do cobertor. E aí, gente, meu telefone tocou, né? Meu telefone, eu atendi, era minha mãe. E a minha mãe falou assim: Simone, você não foi trabalhar hoje? Tá tudo bem? Eu falei: ah, mãe, não tô com dor de barriga. Eu falei assim pra ela, né? Pra não falar a verdade. Eu tava com vergonha da minha vida, eu tava muito mal. Ela: ah, tá, não, é porque chegou um telegrama pra você. Aí eu falei: telegrama? É, um telegrama pra você aqui. Não sei do que é, não. Aí eu: ah, tá bom, mãe. Tá, depois eu vejo o que é, tá? Obrigada. Aí eu desliguei o telefone, né, pra continuar ali vivendo aquele vitimismo. Minha vida não vai pra frente. Ó, vida, ó céus, ó azar. Ai, como eu sou desafortunada. Ai, porque nada dá certo pra mim. Eu queria manter ali aquela energia baixa que eu tava, né? Eu tava alimentando e pela atração eu tava ali cada vez mais trazendo motivos na minha mente pra reclamar, pra mostrar pra mim que a minha vida não valia a pena. Só que depois de uns minutos, né, acho que deu um lampejo assim na minha mente, deu um estalo e falou assim: telegrama? Telegrama, gente, nunca recebi um telegrama. Telegrama de quê? Aí eu liguei pra minha mãe de volta e falei: mãe, abre pra mim esse telegrama, por favor. Aí ela: tá bom, ela abriu. E pra quem não sabe o que é telegrama, né, telegrama é uma carta que as pessoas mandavam com urgência, normalmente chegava no mesmo dia, no dia seguinte pra pessoa, e era uma carta cara na época, pagava-se por palavra, se eu não me engano. Então, os telegramas sempre eram coisas bem sucintas, né? Era alguma mensagem rápida para você ter conhecimento ali, entrar em contato e tal, porque realmente era bem caro mandar um telegrama na época, né? Mas era a forma como os concursos convocavam as pessoas. E aí a minha mãe abriu e começou a ler o que estava escrito, tá? São 5 linhas aqui falando que pró-reitor estava me convocando para uma reunião no dia 6 de janeiro, às 2 horas, tá? No auditório aqui, tá? Na reitoria. Aí tá assim: não vamos receber nenhum documento neste dia, é uma reunião de apresentação. E eu falei assim: gente, boiei, o que é isso, né? O que é isso, assim? Era da UFRJ? O que tá escrito aí, o remetente, mãe? UFRJ, Seção de Admissão, Divisão de Recursos Humanos. Eu falei: ué, o que é isso, né? Eu fiquei pensando, naquele ano eu me formei, naquele ano eu já tinha colado o grau, eu já tava com o diploma na mão, então não era nada sobre a minha graduação. O mestrado que eu tinha passado também naquele ano, né, que eu já contei essa história aqui, já estava tudo certo, já tinha me matriculado, as aulas iam começar em março do ano seguinte. Então não tinha nada urgente assim para resolver. O que será, né? O concurso que eu fiz para lá foi no meio do ano, lá para junho, julho, mas eu fiquei bem distante, né? Eram 2 vagas, eu fiquei em 16º, então assim, o que será isso, né? Não entendi muito bem na hora, assim. Mas estava escrito que era Divisão de Recursos Humanos, Seção de Admissão, não vamos receber documento. Gente, eu fiquei completamente perdida. A ficha não tinha caído ainda. Eu falei: ah, tá bom, mãe. Então eu vou ter que ir lá no dia 6, né? Como eu vou entrar de férias daqui a 4 dias, eu sempre entro de férias em janeiro. Dia 6 de janeiro eu vou estar de férias, tranquilo, não vou precisar faltar trabalho para saber o que é. Eu vou lá, né? Só que desse momento pra frente, gente, começou a surgir pontinhas de lampejos de esperança na minha mente. Porque eu falei assim: cara, telegrama é uma forma dos concursos chamarem as pessoas. Não era com relação à minha graduação, que já estava finalizado, o mestrado já estava finalizado. Será que é por conta do concurso que eu fiz? Será que eles vão chamar mais pessoas? Porque na época era muito comum. Eu conhecia várias pessoas que tinham passado em concurso. Muitas delas tinham sido chamadas depois que até esqueceram que tinham feito concurso, depois de anos, né? Eles foram chamando as pessoas. Eu falei: será, gente? Será que eles estão chamando mais pessoas? Mas, cara, é muito distante, né? 2 vagas para 16. Será que é isso? Eu ainda fiquei com aquela dúvida, né? Eu fiquei meio dividida. Só que, gente, esse fato aqui mudou o meu dia, sabe? No dia seguinte eu já fui trabalhar com outra vibe. Eu já fui trabalhar com aquela sensação de esperança, com aquela sensação assim: caramba, será que eu vou sair dessa empresa? Será que o meu sonho vai se realizar? Será que é para trabalhar lá onde eu vou fazer o mestrado?
Cara, aí eu fiquei tão emocionada, assim, mas eu não contei pra ninguém, eu não queria que ninguém soubesse daquilo ali, né? Eu só sei que no dia que eu saí de férias, que foi no dia 30 de dezembro, último dia de trabalho, eu falei com meus amigos, me despedi, né, dizendo que ia sair de férias, e falei, ó, de repente eu não volto, hein? Aí os meus amigos brincaram, todo ano você fala isso, tal, sei o que e tal. Aí eu já tava assim, né, pensando, dessa vez eu acho que vai ser verdade, mas, né, vou ficar quieta. E aí, gente, nos dias subsequentes, sabe? Os dias que antecederam essa reunião, eu tava tão feliz, eu acordava cedo, eu dançava, eu pulava, eu me visualizava, eu comecei a visualizar as cenas, né? De eu indo lá no trabalho, no meio das férias, e as pessoas, ué, o que você tá fazendo aqui no meio das tuas férias? Você tá indo embora? E eu indo lá, e eu com uma postura de poderosa, empoderada, indo lá pedindo pra sair da empresa, me desligar da empresa porque eu tinha passado no concurso. Eu ficava assim, me imaginando, né? E aí, no dia 6 de janeiro, gente, foi exatamente isso que aconteceu, tá? Parece que o governo mudou na época lá uma questão, era um tal do Reúne, né? Que eles aumentavam o número de vagas nas universidades. E como eles aumentavam o número de alunos, eles também tinham que aumentar o número de funcionários, né? Para dar conta desse volume maior de alunos. E foram chamando pessoas. E eu fui uma dessas contempladas, né? Ia ter que aumentar o número de trabalhadores também, de servidores, né? E aí era aquilo, só que assim, eu fiquei. Não foi fácil, não, sabe? Eu fiquei feliz, mas ao mesmo tempo eu fiquei assim, caramba, eu passei no concurso, eu fui chamada. Só que o salário, gente, pra vocês verem, era menor do que eu recebia na empresa, na multinacional que eu trabalhava, que eu já ganhava mal. E eu falei assim, gente, eu aceito ou não aceito? Eu fiquei na dúvida. Vocês acreditam que eu fiquei na dúvida se eu aceitava ou não? Mas aí eu fiquei pensando, cara, se eu não aceitar, eu tô há 10 anos tentando passar em concurso. Se eu não aceitar, eu vou, tipo, tá dando uma negativa pra Deus, né? Deus me abriu essa porta de passar no concurso, né? Que tinha estabilidade. E eu vou negar pra ficar num lugar que eu não gosto, que eu já tava insatisfeita. E eu não tinha nada que me prendia lá naquela empresa. Eu falei, cara, eu vou aceitar. E era tudo muito rápido. A gente tinha que estar trabalhando antes do fim do mês. Então, naquele mesmo dia, eu já tinha que escolher a área que eu ia trabalhar, já tinha que aceitar lá, que assinar o termo lá de posse, né? E foi tudo muito rápido, então eu tinha que decidir muito rápido. E eu aceitei, né? Obviamente eu aceitei. E depois de uns meses eu estava ganhando 5 vezes mais do que eu ganhava na multinacional, mas isso é uma outra história. O que eu venho trazer aqui, o que eu quero que vocês entendam, gente, com essa experiência que eu tive, que num dia que eu tava mal, reclamando da vida, mimizenta, sabe? Me achando o pior do cocô do cavalo do bandido, eu recebi esse tapa na cara de Deus. Eu falo que foi um tapa na cara de Deus, né? Tipo assim, tu tá aí reclamando? Então toma aqui. E aí me chegou o telegrama. Mas realmente foi difícil de entender, porque as pessoas falam que pra gente conseguir manifestar, a gente precisa estar na maior parte, né, o tempo todo do nosso dia vibrando positivo, pensando positivo, tendo uma energia boa, numa vibe elevada, né, que isso vai acelerar o processo. E nesse dia eu tava muito mal, gente. Eu tava realmente fazendo um papel de humana padrão, né? Reclamando da vida, reclamando de Deus, reclamando do chefe, que eu era vítima da sociedade, que nada dava certo pra mim, e tudo isso. E eu recebi uma resposta positiva, né? Que me deixou até envergonhada depois de ter estado nesse estado tão negativo. Mas o que eu quero que você entenda é que você não precisa estar o tempo todo vibrando positivo, pensando positivo, alegre e agradecendo e praticando afirmação. Não precisa disso. A gente já viu que um único pensamento na substância informe é capaz de atrair, de criar a coisa que você quer, né? De começar a criar um movimento que vai culminar no objetivo que você quer viver. Então, gente, o que eu quero que você entenda é que você sim precisa ter um objetivo, você precisa sim se movimentar na direção do que você quer, você precisa sim acreditar que é possível e você precisa sim se manter o máximo que você puder numa vibe alta. Mas o que acontece é que às vezes a gente sabendo que precisa de tudo isso, a gente começa a se sentir mal, porque a vida é isso, é em ciclos, né? A lei do ritmo é uma das grandes leis universais, fala isso, que a vida é cíclica, uma hora a gente tá em cima, uma hora a gente tá embaixo, tem as marés que, né, vão e voltam, tem as fases da lua, tem as estações do ano. A nossa vida é cíclica, então ela é igual um pêndulo, né? Uma hora a gente tá bem, uma hora a gente tá mal. Isso é fato, isso não tem como mudar. Então a gente tem que entender isso, que uma hora a gente vai estar assim, a gente tem que potencializar no momento bom que a gente, né, a gente está vivendo, a gente tem que potencializar isso, tentar estender isso ao máximo. Porém, quando a gente está no outro polo da energia, né, no polo negativo, a gente fica, ai meu Deus, eu tô me sentindo mal. Isso tá afastando os meus desejos. E aí a gente acaba piorando a situação, a gente acaba potencializando pro polo negativo a situação. Né? A gente fica cada vez mais ansioso, mais ansiosa, porque além de estar se sentindo mal, está sabendo que
Por eu estar me sentindo mal, eu estou afastando o meu desejo, a coisa piora, né? A coisa fica pior ainda pra gente. Então, o que a gente tem que entender é que, calma, quando você estiver passando por um momento negativo, por uma fase baixa, de baixa energética, acolha, tá? Se acolha. Reclame sim pra você mesmo, tá? Não envolva, se não puder, né? Se você puder evitar, evite envolver outras pessoas nisso, para que isso não cresça. Mas você chora sim, você reclama assim para você, mas você tente ficar com isso o mínimo possível, tá? Não perdurar isso, não ficar contando essa historinha por muito tempo, não encontrar com pessoas e contar como a sua vida está ruim, sabe? Não ficar pensando isso o dia inteiro. Isso sim que você deve se policiar para evitar. E não se sentir mal num dia ali que você tá realmente com baixa energética, de repente você tá ali na TPM, você vê tudo negativo, isso acontece e é natural, tá? Se acolha. Tá? Tenha carinho com você, tenha cuidado com você. Aceite isso que faz parte da vida. Só não se estenda, só não permita, porque você tem mecanismos, né? Você tem ferramentas para não permitir que isso se estenda por toda a semana, por todo o seu mês e vire uma bola de neve e você caia novamente no inconsciente coletivo de reclamar de tudo, de viver vidas negativas, de tudo dar errado e por aí vai, né? Porque você já conhece a verdade. Mas não precisa se preocupar se você de repente está no momento negativo. Não é isso que vai anular o teu desejo de chegar até você, tá? A prova tá aqui, ó. Eu posso tocar na prova. No dia que eu estava mal, reclamando da vida, mimizenta, eu recebi o meu tão sonhado concurso público. Então, eu queria trazer essa história aqui para vocês acalmarem o coraçãozinho de vocês. Não fique pensando que por estar um dia mal, que tudo foi anulado, porque não foi, tá? A gente sabe que a criação ela acontece por um período de tempo grande, tá? A gente não pensa e acontece. A gente tem que manter um certo desejo no nosso coração, na nossa mente por um tempo, para aquilo vir até a nossa vida, tá? Então, quando a gente tá um dia mal, né, reclamando de tudo, não é porque a gente tá nesse dia mal reclamando de tudo que as coisas, a vida toda vai ser ruim, tá bom? Porque não é assim que a coisa funciona e vocês já sabem disso, né? Então, o meu objetivo com vocês hoje é acalmar o coração de vocês e entender que você tem que estar todo dia orando e vigiando para que os seus pensamentos negativos não se estendam por muito tempo, tá? Você acolhe, você percebe que aquele dia você tá mal, você acolhe, você tenta buscar a razão daquilo, ressignifica tudo aquilo dentro do possível, né? E pronto, e daí no dia seguinte já é outro dia, você começa a viver outras coisas, a ter novas perspectivas. Normalmente quando a gente dorme, né? A gente volta para nossa essência, volta para o nosso ponto zero e acorda com uma outra energia. Então, no dia seguinte, provavelmente você vai estar bem. Não volte a alimentar esses pensamentos negativos. Quando você perceber que os pensamentos estão voltando, você foca em outra coisa. Foca no dia, foca no gatinho, foca em alguma coisa que te traga bons sentimentos, tá? Então, você tem que se perceber e se acolher também, tá? Porque as coisas acontecem devagar, não é magia, não é de uma hora para outra, no dia seguinte você pensou e materializou, tá bom? Então se acalme, orai e vigiai, já é um mandamento bíblico, tá bom? E siga a sua vida, que tudo vai dar certo para você. Se você gostou desse vídeo, eu te convido a se inscrever no canal, ativar todas as notificações que eu sempre trago aqui, experiências que eu mesma vivi, testes que eu fiz, insights, tá? E tudo que eu venho aprendendo com o estudo da criação intencional da realidade na minha própria vida e na vida de outras pessoas, que eu trago aqui também muitos exemplos de outras pessoas. Se você tiver exemplos na sua própria vida de que você conseguiu criar, manifestar alguma coisa de forma intencional, deixa eu saber, deixa a gente ficar sabendo, porque as nossas histórias, elas alimentam a nossa fé, né? Alimentam a fé das outras pessoas também, e a gente pode criar um mundo completamente diferente, uma egrégora de energia boa, de energia positiva, tá? E juntos a gente aprender mais e mais sobre a nossa vida e sobre como a gente pode, sim, manifestar aquilo que a gente deseja, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!